Coração Peludo. Olá, queridos que acompanham esse podcast, o nosso Coração Peludo. Vamos falar mais uma vez sobre relacionamento aqui neste conteúdo da Jovem Pan, que conta sempre com a presença esclarecedora, que nos traz uma luz, que elucida os nossos corações, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, minha querida, tudo bem? Como está você? Estamos aqui, né, nesse turbilhão de fim de ano, trazendo aí, aliás, esse e mais um episódio do Coração Peludo dessa temporada, hein? Vocês vão ficar carentes, vocês vão sentir falta, vão ter que maratonar primeira e segunda temporada, porque faremos uma pausa aí de fim de ano para retornar em fevereiro com força total. Mas vamos mergulhar no nosso assunto de hoje, sempre lembrando que vocês são muito importantes na escolha desses temas. A gente está esperando a participação de todos lá no Instagram. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP e Pamela também está por lá. Vai bater 1 milhão em 2020. Ixi! 1 milhão de pessoas lendo os textos da Pamela, acompanhando essas lives, né, Pamela, lá no seu Insta. Sim, meu Instagram é @psipamela, PSI Pamela. É sempre um prazer estar aqui. Dei oi pra Paulinha e oi pra você, né, que tá aqui ao vivo, e pra você que tá escutando no podcast de algum lugar deste mundão. É legal a Pamela falar, você que está ao vivo, aí você vai falar assim, como assim ao vivo, gente? Pois é, a gente está gravando o Coração Peludo no formato de live, no canal youtube.com/dicas de vida, todas as terças-feiras, às 17 horas. Esse ficou o nosso horário fixo mesmo, para que todo mundo pudesse anotar na agenda e participar dos nossos temas com perguntas, com colocações, e a gente vai trazendo isso dentro da conversa, mais uma forma, né, de interagir com vocês. Então, se você está ouvindo o podcast, ficou interessado em ver as nossas carinhas, em mandar sua pergunta durante a nossa gravação, é só se inscrever lá no canal e guardar esse horário da terça às 17 horas para o Papo de Coração Peludo em youtube.com.br/dicas de vida, né, Pam? É isso mesmo, é um prazer, adoro. Às vezes eu vou lá no canal, revejo, porque é sempre bom saber o que a gente falou, né, se eu perdi algum pedaço, porque a gente às vezes fica aqui na adrenalina. Aí tem umas partes aí bem especiais. Inclusive eu tava ouvindo novamente, porque o povo tira uns stories, né? Faz umas fotos ali do Spotify, enfim, onde eles estão escutando, e de episódios anteriores, inclusive. E marcam a gente, o que é muito legal. Para você que tá escutando dessa vez, já dá um print aí do teu celular que você tá escutando, marca eu e a Paulinha no stories, fala o que você achou, se você gostou, se você não gostou, porque a gente sempre consegue ver. Eu, por exemplo, como é muita gente, né? Como eu tenho muita gente na rede, eu consigo mais ver quem menciona do que quem comenta, sabe? Sabe quem comenta no direct? Comenta, sim, logicamente, no comentário nas fotos, nos posts, sim, mas as menções eu consigo ver muito mais. E é muito legal, porque aí a gente reposta, né? E a gente sabe o que vocês estão sentindo, os temas que vocês querem escutar. Todos os temas que nós trazemos aqui são baseados no que vocês sugerem. A ideia é que a gente faça isso juntos. E é muito especial quando vocês compartilham, porque é como se fosse uma indicação, né? Como se você estivesse colocando ali para todas as pessoas que te seguem uma recomendação. Então é um privilégio mesmo quando vocês vão lá e compartilham algum episódio aqui do nosso Coração Peludo. Ficamos lisonjeadas, né? E chegou a hora da gente abrir o nosso tema. Um tema curioso, um tema atual, um tema que eu acho que a gente tem que ficar ligado. Às vezes você acha, isso não tem nada a ver comigo, pera. Opa! Às vezes é alguém próximo, né? E a vida tá aí pra gente cair nessas ciladas. Então, vamos ficar atento, porque o tema hoje é estelionato sentimental. Caramba, o que será isso, Pamela? É um termo novo, estelionato sentimental? Você sabe que fiquei super curiosa, né? Primeiro que eu tinha escutado isso de uma cliente minha, que comentando de uma determinada situação, ela usou esse termo, e ela é advogada, aconteceu com ela, inclusive. E ela escutou, eu anotei aqui, falei, teminha bom pro Coração Peludo. Já pensei na Paulinha, assim, falei, vou dividir com ela. E aí eu fui pesquisar, ela já tinha me falado um pouco, o termo, gente, estelionato sentimental, ele foi falado a primeira vez em 2015, que foi um processo em Brasília e que um juiz sentenciou, assim que fala? Sentenciou. Isso, que um réu pagasse
mais ou menos uma quantia de 100 mil reais, mais ou menos, para a ex-namorada dele. Por quê? Olha que doido. Ele, um estelionatário, né, sentimental, o que ele fez? Ele usou ali da manipulação, do envolvimento, da mobilização desses sentimentos nesta mulher para ir aos poucos pedindo empréstimos no nome, né? Então, você imagina, ela foi ali investindo ao máximo e dizendo que ia casar com ela, que ia ficar com ela e sendo o mais incrível possível, né? Porque o estelionatário sentimental é a pessoa mais doce, mais perfeita, né? É o príncipe encantado ou a princesa encantada, porque não tem um gênero específico, tá? Ah, não, só homem que faz. Não, homem e mulher também. E então, justamente por ter existido esse movimento e esse juiz ter entendido que sim, né, que o réu, ele depois de um tempo, ele terminou o namoro, né, com essa mulher e voltou com a ex-mulher e nunca ressarciu, né? Ela ficou com as dívidas, né? Nunca ficou. E aí o juiz entendeu que sim, esse é um crime de estelionato, né? E aí desde então, esse termo começou a ser falado de algo que já acontece há muito tempo, tá? Só que é interessante que quando a gente fala sobre estelionato sentimental, as pessoas têm muita vergonha. As pessoas têm muita vergonha de reconhecer e de assumir. Porque o estelionato, ele não é algo direto, entende, Paulinha? Não é algo direto, não é um cara que chega com um revólver em você e fala, passa aí teu relógio, passa teu celular. É um lance que você tira o celular, entende? Desculpa, você tira o relógio, você dá o celular pra pessoa, você é convencido. O estelionato sentimental, o indivíduo ele vai investindo tanto ali na vítima, né? Ele vai sendo tão convincente, a manipulação é feita de uma maneira tão certeira, tão estratégica, tão ardilosa, e é um movimento tão grande de convencer o outro, de ludibriar o outro, né, acerca desse false self que vai criando, desse personagem que vai sendo criado, que quando você vê, você confia completamente, né? E as pessoas de fora falam, meu Deus, mas como que você confiou? Estava escancarado. Mas como você acreditou? Mas você não percebia, tal? Parece tão óbvio para quem tá de fora, mas quem tá dentro tá tão envolvido. A manipulação é isso, né? Por isso que chama manipulação, porque quando você tá manipulado, você não percebe. Às vezes passa um tempo, você olha e fala, meu Deus, onde eu tava com a cabeça que eu não vi, né? Mas na verdade é isso, é um envolvimento tão grande, é aquela história, né? Quando você cai nesse envolvimento emocional, o sujeito tira tudo e mais um pouco de você. Porque quando você entra numa relação, né, às vezes você tá lá pro que der e vier, né, às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade financeira, tamo junto nessa, enfim, existe esse sentimento de pacto, né, mas, gente, pacto na boa vontade, né, não é ninguém tentando se aproveitar de ninguém. Então, nesse ponto do estelionato sentimental, a gente tem esse sentido, né, do uso aí emocional para tirar proveito de uma pessoa que provavelmente vai se dar muito mal, porque não é que ele só não pode pagar, por exemplo, no caso aí do dinheiro, ele não vai pagar, é pensado aí, é um golpe, né, gente? Popularmente um golpe. A gente não tá ouvindo, eu acho que tá no mudo. Aí, voltou. Então vamos lá, que às vezes eu dou uma desligadinha, porque eu moro num lugar que passa muito avião, é um barulho do inferno, é só pra ficar melhor pra vocês. O que acontece? É uma fraude, tá? Então assim, é uma fraude, é quando alguém vai induzindo o outro, vai mentindo, vai usando da manipulação afetiva para tirar vantagens do outro, predominantemente financeiras, tá? Então quando você fala, mas quando a gente tá numa parceria, um ajuda o outro, tem cumplicidade, tem troca, né, tem essa reciprocidade, só que assim, gente, quando você fala no estelionato sentimental, a gente tá falando de um movimento em uma aproximação que visa isso. É isso que é visado. Tanto que o que acontece, como que funciona? Tem todo um envolvimento, tem um investimento nisso. Então assim, enquanto o estelionatário, ele tá
ele está percebendo que ele está conseguindo de você o que ele tem interesse, ele está sentindo que está tirando vantagem, né? Está conseguindo pagar as contas dele com você, está conseguindo ter esse dinheiro, ter essas vantagens aí financeiras que ele deseja, ele vai ficar com você. Até você não ter mais nada a oferecer para ele, ou então alguém ter mais a oferecer. E, Pamela, até tô lembrando aqui de uma série que eu assisti, até na Netflix tem a versão documental e a versão da série. Aliás, eu gostei mais da versão ficcional do que da documental. Chama Dirty John. Maravilhoso. Que é a história de um cara que realmente é isso daí. Desde a infância, o pai incentivava muito a aplicação de golpes, usava o menino para aplicar golpes e tal. E aí, quando grande, ele realmente arma um plano, ele stalkeia uma pessoa, ele sabe tudo ali de como ele pode fazer para entrar na vida dessa pessoa, né? Desse jeito, nessa persona desse príncipe encantado. E aí é o que ele consegue, ele se aproxima dessa mulher, ele vai construindo esse laço, vai controlando também ela, né? Vai manipulando, como você trouxe, Pamela, e a gente consegue acompanhar na série e no documentário como que isso se desenrola. E olha, dá uma raiva, né? Dá uma raiva, porque você fica, caramba, que essa moça não tá vendo. Nossa, como esse cara... alguém tem que pegar ele, né? Alguém tem que pegar ele no pulo ali. E às vezes até a família acaba se afastando, né, Pamela? Porque vai minando todo mundo que possa desmascarar, né? Tem uma característica do ser humano que chama carência, né? Todos nós temos uma carência, né? Todos nós precisamos do afeto. E a carência afetiva é sempre a falta do afeto. Então, nós, quando estamos vivendo a falta do afeto, a gente busca esses afetos em alguma coisa, né? Em alguma situação, em alguma interação, com alguma pessoa, enfim, ou mesmo buscando na gente mesmo esses recursos. O indivíduo em situações de maior vulnerabilidade afetiva, ele pode estar passando uma situação específica, ele pode estar, de repente, terminou uma relação, está muito tempo sozinho, de repente está numa idade mais avançada, se sente mais só, né? Os filhos já saíram, já estão crescidos, pessoas que têm uma condição financeira razoável, ou não precisa ser milionário, tá, para cair no estelionato, não. Desde que você tenha um mínimo ali e o estelionatário entender que você é uma presa fácil, ele vai em você. Então, normalmente, essa vulnerabilidade emocional é o terreno. E essas pessoas, o que elas fazem? Elas primeiro já têm uma intenção, né? A pessoa já tem uma personalidade. Acho que é importante frisar que as pessoas que fazem isso, elas não são doentes. É muito importante. Ele é um doente. Não. Porque a doença a gente cura, né? A doença a gente trata. O estelionatário, ele é o que a gente poderia chamar vulgarmente de mau caráter. Então, assim... E até te falar aqui, porque a Larissa Thalita Cardoso, que está acompanhando a nossa gravação, pergunta se o estelionatário emocional seria um tipo de psicopata. Isso, perfeito. É isso mesmo, Larissa. Na verdade, o estelionatário, ele tem que ter o que a gente chamaria de um desvio de caráter, ou seja, ele não vai ter empatia o suficiente, né? Ele vai ter um sangue frio o bastante para ele conseguir ter essa conduta, para ele passar por cima dos sentimentos do outro, ou melhor, se aproveitar dos sentimentos dos outros, e mesmo se colocar de uma forma, forjar sentir o que ele não sente, né? Então, voltando como funciona. Ele sabe muito bem o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Por isso que eu digo que não é uma doença. Ele sabe o que ele fará, por que ele fará, né? E como ele fará. Então é um mapeamento, né? Um mapeamento da onde eu vou, quem eu vou atingir. E o que acontece? Essa pessoa ela vai percebendo ali quais são os canais viáveis para que ela consiga chegar até a vítima. Então ela vai se posicionar, eu falo ela porque pode ser homem ou mulher, né, tanto faz, vai se posicionar da forma mais receptiva possível, né, e da forma mais atraente possível. É mais ou menos como uma materialização do sonho da grande maioria das pessoas. O que nós queremos, assim, na maior parte, né? Nós queremos nos relacionar com que tipo de pessoa? Uma pessoa gentil, né, uma pessoa atraente,
uma pessoa que nos perceba, nos elogie, uma pessoa que seja carinhosa, amorosa, romântica, uma pessoa que nos valorize, uma pessoa que nos admire, uma pessoa que seja sempre disponível, né? Uma pessoa que esteja assim sempre fazendo algo que nos surpreenda, que nos mime. Então, justamente por ser um golpe, né, o estelionatário ele vai usar de todas essas artimanhas. Quando ele está no exercício da ação, a vítima, ela está tão envolvida com tudo aquilo, é tão maravilhoso, que não consegue nem perceber que de tão maravilhoso deveria desconfiar, né? Mas está tão incrível que ela não consegue perceber. Não é burrice, é simplesmente um envolvimento, sabe? Meio Canto da Sereia, lá, o lance do boto. É mais ou menos assim. E aí o que acontece? O estelionatário, a estelionatária, né, vai fazendo tudo isso, vai envolvendo, vai chegando, vai conquistando espaço. Abre parênteses, por isso que eu falo. Desconfie de pessoas que chegam do nada, e são tudo o que você sempre sonhou. Ah, mas não existe gente legal? Existem pessoas legais, mas pessoas são pessoas e têm defeitos, tá? Então, assim, um defeitinho ou outro, falhazinhas vão existir. O estelionatário, ele tem uma característica muito interessante, que ele é o máximo do adequado possível, entende? Então, assim, ele vai acertar 100% ali do começo. Ele é super gentil, super educado, super legal, sexo incrível. O jeito que ele chega, é um jeito assim, parece que, sei lá, presentinho de Deus, sabe? Foi mandado delivery na tua casa. Cabe perfeitamente. Então, não que não existam pessoas muito especiais, mas eu acho sempre legal prestar atenção nessas pessoas 100% sem qualquer rasurinha, sabe? E ele vai chegando e parece assim... os únicos pontos que podem ser questionáveis, ele sempre tem uma desculpa, sabe? Então, por exemplo, eu tô desempregado porque eu queria fazer algo incrível e ninguém nunca entendeu, porque eu fui sacaneado, porque eu sofri assédio moral. Sempre o mundo está errado e ele estava certo, né? Minha família não fala comigo, porque o estelionatário tem algo interessante, que o lance da família é sempre algo distante, algo que ele controla, né? Ou você acaba tendo um único contato com uma pessoa, né? Duas, tal, que ele conhece, ou da família, que ele tem algum controle, e ele não permite grandes aprofundamentos seus com essas pessoas. Só que é algo... O passado, né? Tipo, não quer mostrar passado. Muito desse passado, assim, isso, né? Tipo, e os amigos? Não sei, mudei de cidade, não tenho muito amigo, né? Porque vai que... vaza alguma info. Rastros. Isso, boa. Não pode ter rastro, e tudo que você possa desconfiar, por exemplo, nossa, não trabalha sei lá quanto tempo, né? Tá sem trabalhar, por que não trabalha? Sempre tem uma razão incrível, e ele é sempre o herói. Ele é sempre incrível, tá? Ele é sempre incrível, ele sempre estava certo, ou então ele era um coitado que foi sacaneado, que sofreu um assédio, ele sempre tem um discurso que é muito compatível com a intenção que ele tem logo depois, tá? Por isso que esses sinais, eles são importantes. Um ponto que eu sempre trabalho no consultório, porque essa demanda vem muito para consultório, né? Eu recebo várias pessoas que já passaram por isso. Eu sempre digo o seguinte: cuidado com quem você não consegue ver o passado, sabe? Você não consegue ver o passado, você não consegue ter contato com um amigo, você não consegue ter contato, você não consegue ter informação de quem se relacionou, é sempre história. Tipo, o perfil do Instagram zerado, né? Tipo, isso agora. Não, é que antes eu não tinha, não sei, tipo. Aí tem dois amigos, sei lá. Ou rede social que bomba, mas quando você vai olhar, é um lance só de selfies, sabe? Só de selfies, só de mostrando o corpo, ou mesmo com imagens. Às vezes até tem bastante gente,
Mas quando você vai olhar de fato... Ninguém conhece, assim, né? Deu um like, é só biscoito ali. Boa. Tem até aqui uma colocação da Débora Fuzeto, já que a gente entrou nessa parte da rede social. Ela diz, sou advogada e tenho uma amiga que também é advogada e que caiu nesse golpe. Ela encontrou o estelionatário num site de relacionamento, por isso fica o alerta. Pamela, esse lance de redes sociais, enfim, você acha que... Débora. Exacerbou, assim, a possibilidade dessas pessoas encontrarem as suas vítimas e de usarem essas ferramentas? As redes sociais, elas são facilitadoras do bem e do mal, né? Eu acho que as redes sociais, elas facilitam tanto pra gente trazer quem tá longe pra perto, como facilitar quem quer dar um golpe com muito mais abrangência. Hoje as pessoas, elas esquecem, né, elas não percebem, mas elas fazem das redes sociais a sua extensão de vida, né? Então elas fazem filmes do dia a dia, elas mostram filho, irmão, pai, mãe, casa, tudo que tem na casa sem perceber, né? Então você consegue ver, hoje se você acompanhar os stories de algumas pessoas, não só o feed não, os stories, você consegue ter uma ideia se a pessoa é bem de vida, se ela não é, né? Você pega um pouco de informação do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, para uma pessoa que quer aplicar um golpe, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai anotando tudo, ela vai pegando todas as informações, porque você vai entregando. Né? Você coloca lá, nossa, claro, gosto dessa música. Já anotou. Nossa, praia, vida. Praia. Tá. Isso. Amigas que não sei o que, são do colégio tal, enfim, às vezes as pequenas informações, aí quando vem com a lábia, você imagina, meu Deus, que coincidência, que encontro. E era tudo... pensado. É coisa meio de filme, né, gente? A gente pensa isso, sabia? Mas eu também tenho uma pessoa próxima que caiu no conto mais duvidário que tem, porque saiu em tudo que foi meio de comunicação, enfim, que eram, perfis que até nem eram das pessoas, nem era a pessoa da foto aplicando um golpe. Era tipo um grupo de golpistas que usava fotos ali, escrevia em inglês, era como se fosse um gringo. Essa pessoa ficou 2 a 3 meses trocando confidências, cartas em inglês, foto com cachorro, foto com a família, foto com não sei o que lá, até chegar o momento em que finalmente iriam se conhecer. E aí, nesse momento, ficou muito explícito o golpe, porque era uma questão de transferência de dinheiro para compra de passagem, por causa de alguma confusão daquelas que, enfim, não conseguia o dinheiro na hora. E aí a pessoa se ligou, falou assim, gente, como assim? Pera, transferência de dinheiro? Aí, essa pessoa despertou, cortou e realmente era um golpe de fato, assim, sumiu. Ela foi vir a descobrir que a foto era de outra pessoa na internet, sabe essas fotos que as pessoas pegam na internet, X, né? Porque hoje a gente tem foto de todo mundo na internet, né? Até perfil falso da gente criam, quanto mais de gente mais anônima usam as fotos por aí. Quer dizer, e é uma pessoa... super, que você fala, imagina essa pessoa bem informada, ela tá vendo tudo, ela tá lendo, ela jamais vai cair nisso. Mas cai, né, pô? Primeiro que eu acho que tem uma dificuldade do ser humano de enxergar no outro o que não exista nele, né? Então, a gente tem naturalmente uma autorreferência, né? Que quando eu olho para o mundo, eu vejo muito né? Eu vejo muito o que eu sou refletido nas atitudes. Então, é uma dificuldade humana enxergar aquilo que não existe em si. Mais ainda, quando existem desejos nossos que começam a falar mais alto do que a realidade. Então, o que é muito comum você ter esse estelionato sentimental em pessoas que estão passando, de repente, dificuldades psíquicas mesmo, né? Pessoas que estão mais vulneráveis, pessoas que estão se sentindo mais sozinhas, pessoas que estão vivendo, às vezes, uma depressão, justamente porque estão com uma dificuldade de lidar com alguma situação, ou com uma doença que tenham, né? Então, assim, às vezes pessoas mais debilitadas, pessoas idosas, pessoas mais velhas, pessoas que viveram uma separação, né? Pessoas que estão vivendo um luto. Então, essa vulnerabilidade, no momento que você está ali mais frágil, de repente surge uma pessoa que parece tão bem intencionada, tão cheia de amor, tanto parece que é um anjo que foi enviado, entende? Então,
Isso que é muito importante, né? Eu tô frisando isso porque existe um sentimento de culpa muito grande na pessoa depois que ela cai, primeiro, né? Porque depois quando ela cai em si, que ela leva o golpe, ela entra num momento, primeiro tem um estágio de negação, né? Porque ela não acredita que aquilo aconteceu. Então assim, ela vai lutando muito para não enxergar o óbvio, né? Ela vai lutando muito, porque ela tem que lidar com várias situações, né? Ela tem que lidar com o luto da idealização, ela tem que lidar com o golpe, com a pancada que ela levou, né? Com esse prejuízo financeiro e o prejuízo emocional. E ela precisa ainda lidar como ela vai contar para as pessoas, né? Como que vai ser. Então, assim, são muitas variáveis que essa pessoa tem que elaborar. E na maior parte das vezes, o que acontece? A pessoa não fala, ela se cala. E quanto menos, você sabe, né? Você trabalha com comunicação, quanto menos se fala de algo, menos isso é desmascarado, né? Então, uma das principais intenções da gente trazer esse tema aqui é que ele precisa ser muito difundido. E olha que curioso, é uma situação muito antiga, né? Uma situação, esse golpe, ele é muito antigo e acontece direto. Então a gente tem que falar muito, porque quanto mais se fala, mais as pessoas já têm uma pulguinha atrás da orelha sobre situações que possam acontecer. Fato é que todo mundo, né? Todo mundo aqui, eu falo todo mundo, mas sempre vai ter um que falar eu não, mas a grande maioria tem o desejo de se relacionar. A grande maioria tem o desejo de estar se relacionando. Mas tem quem não queira. Tem, gente, mas assim, a grande maioria, porque tem quem não queira um período, depois muda de ideia, depois, né, mas o relacionamento, não só amoroso, né, o relacionamento mesmo. Porque tem gente que se aproxima pro golpe, viu, Paulinha? Não só como amoroso, tá? Às vezes como amigo, como uma grande amiga, como uma pessoa muito querida que tá lá, parceiro, parceira, sabe? Que vai fazer companhia, que vai ser legal. E no final, conquista a confiança da pessoa. E aí vai envolvendo com alguma situação que fale que esteja vivendo. Ai, meu Deus, descobri uma doença, não tenho dinheiro para pagar esse remédio, tal, é muito caro. Ou minha filha, olha, tal. Eu tenho um caso de uma cliente minha, que não atendo mais, muito tempo atrás. Ela fez uma amizade com uma pessoa virtualmente, né? No momento dela de muita vulnerabilidade, muita solidão. Feliz da vida com aquela amiga incrível, que era super parceira, que tava sempre, tal, virtual, tá? Mas tava sempre. Porque esse lance virtual com as redes sociais que a gente tem, ele é muito relativo, né? Porque tem gente que não tá fisicamente presente, mas tá tão presente virtualmente que parece que tá ali, né? Curte a foto, dá bom dia, Total, manda um vídeo, tarde, né? Pergunta como foi, manda um áudio. Aí você fala, gente, essa pessoa fala todo dia. Nesse caso, via até a imagem, tá? Via a cara da pessoa, a pessoa mostrava o rosto. Vídeo. E foi envolvendo, no final, nossa, minha filha tem uma doença, XYZ, blá, blá. O que aconteceu? Ela deu dinheiro, que era uma nota, um dinheirão, e essa pessoa, sumiu. Então, assim, para você entender como tem esse movimento do ser humano, né, de desejar esse afeto, né, esse carinho, essa atenção, esse amor, e como isso muitas vezes cega para perceber a artimanha do outro. Olha, tem tantas perguntas aqui, principalmente sobre esse perfil do estelionatário. Teve até aqui uma pessoa que disse assim, homens bonitos, com boa lábia, e que dizem que não precisam de nada e tal. Existe isso, assim, um perfil? É sempre um galã, é sempre assim, não, é sempre assado, ou não? Eu não acho que tem que ser só um galã. Não tem que ser só um galã, não, porque senão a gente aí vai restringir muito algo que não é real. O que há de incomum... Aqui, eu achei, deixa eu pôr aqui quem escreveu, Josiane Advogada. Homens bonitos, de boa lábia, que demonstram ser poderosos e não precisam do dinheiro da outra pessoa. A princípio, né? Porque aí sempre tem um problema, aí você fala, não, mas não, imagina nunca, né? Não tem isso também? Fica daquele jeito que você que tá insistindo, né? Isso, mas é assim, não são só homens bonitos, tá? É assim, tem gente de todo tipo. O que é importante, assim, colocar... Mas a Josiane tem razão. Tem muitos homens e mulheres bonitas também que acabam fazendo esse movimento, tá? Sendo desta forma, mas não só. É que se destacam mais.
Mas o que a gente tem também, o que a gente percebe, o que há mesmo em comum a essas pessoas, a personalidade, é essa conduta envolvente, sedutora, que vai chegando do nada e que vai se posicionando da forma mais incrível possível, correspondendo a todas as expectativas que você nem sabia que você tinha. Nessa série, né, no Dirty John, que é muito interessante, e aquele filme que eu te falei, Limite da Traição tá na Netflix também, é muito curioso porque a pessoa chega na tua vida e ela parece que é a solução, né? A pessoa chegou, é a solução de todos os seus problemas, é a pessoa mais incrível do mundo, ela faz tudo, e ela entrega tanto que não dá nem espaço pra você pensar, né? É tão gostoso, a gratificação. Qual que é a maior arma? Qual é a arma? Ela gratifica, e aí você fica digerindo, né? Você fica ali tentando compreender essa gratificação gigante, né? Você fica ali inundado com tudo isso. Daqui a pouco ela lança. E aí, como você tá recebendo muito, qual é o instinto natural? Você quer dar, sente muito à vontade que precisar, né? Claro. Né? Literalmente, você dá, né? Dá tudo que tiver que dar. Porque você tá sentindo que você tá recebendo muito, mesmo que a pessoa não te dê dinheiro, né? Ela tá te dando o que você mais precisa, entre aspas, que seria o afeto. Então, quando ela vem e te coloca, e não é por isso que é estelionato, porque não é algo que a pessoa arranca de você assim, com um revólver, te força, não tem forçado. Por isso que é muito interessante que nesse caso que rolou em 2015, por isso o termo, quando ele se defende pro juiz, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: não, eu não roubei nada, eu não tirei nada dela, ela que me deu esses mimos. Ela que me deu esses mimos, eram carinhos que ela me dava. Então é curioso, porque faz de um jeito que fica parecendo que não, eu não fiz nada, como deu porque quis, né? Você deu porque você quis. E quando na verdade você foi sendo envolvido, e na hora que a pessoa se posiciona de eu não tô muito bem, nossa, teu empréstimo, que eu me esforcei tanto, mas não vou conseguir pagar, nossa, vão tirar minha casa. A pessoa tá te dando tanto carinho, né? Tá sendo tão incrível que você se sente quase que assim, na obrigação de dar aquele dinheiro, né? E aí quando você dá, essa pessoa se entender que você não tem mais, ou entender que há algo lá de fora, alguém pode dar mais, ou ela possa ser desmascarada, ela, zarpa da tua vida. Isso que eu ia falar, né, Pamela? E às vezes parte para outra. É uma coisa meio serial, né? Tipo de comportamento, né? É um comportamento, tanto que várias pessoas que são desmascaradas, né, você vai perceber que tem outros casos por trás, né? Você vai vendo que outras pessoas caíram na mesma história. E o mais interessante é que nesse pós, né, nesse depois que a pessoa cai em si, que ela fala, caramba, o que aconteceu? Você tem muitas que ainda insistem em resgatar essa pessoa. Insiste. Já viu que o cara, enfim, a mulher ou o cara tirou ali tudo o que tinha, o que podia, mas ainda assim a pessoa tá tão envolvida que fica atrás. Não, mas eu tenho certeza que eu era especial, eu tenho certeza que ele gosta de mim, eu tenho certeza que ela me quer e tal. E fica nesse movimento de resgatar. De tanto que o envolvimento, de tanto que essa manipulação, ela é eficaz e intensa. E deve ser difícil, né, Pamela, para acordar, porque é como você falou, tem que encarar muitas coisas para entender que, gente, você sofreu um golpe, tudo bem, não foi a mão armada na sua cara, mas foi pior, porque, né, vai deixar uma sequela, inclusive emocional, aí, de medo de se relacionar com outras pessoas, não vai? Mas, Paulinha, você imagina você ter que entender, assim, do nada, que tudo aquilo que você acreditou e a pessoa que você amou, que você se apaixonou, ela nunca existiu. A sensação de você ter que elaborar que a pessoa que você sempre amou nunca existiu é muito difícil, é muito doída. Porque é algo que fica completamente
não palpável, né? Você não consegue pegar, você não consegue... Como assim? Mas cadê aquela pessoa que eu amei? Cadê aquela pessoa que era tão gentil, né? No filme isso fica muito claro. Como assim? E é interessante que em alguns momentos, essa pessoa que é um príncipe ou uma princesa no início, para conseguir tudo isso de você, quando ela vai conseguindo tudo, ela vai se transformando. Quando ela percebe que te envolveu, te manipulou, a máscara vai caindo, né? Porque uma hora transpira, a máscara cai, claro. E aí a pessoa vai se mostrando o que é, né? Às vezes agressiva, violenta e tal. E é um choque tão absurdo, porque é uma falta de empatia, uma falta de sentimento, uma falta de emoção tão fora, assim, de órbita, que é um sofrimento tão, assim, é quase que imensurável. Não dá para compreender, né? Nossa, mas o que tá acontecendo, gente? Né? E aí vira aquela chavinha do relacionamento completamente abusivo, né? Se antes era um relacionamento maquiado, parecia tão bom, tão maravilhoso, você começa a falar, gente... O que está acontecendo aqui? Você usou a palavra, né? O estelionato sentimental é uma relação, assim, é o ápice, na minha opinião, da relação abusiva. Porque a pessoa vai tirar tudo de você, te mobilizando e te despertando na sua essência, né? Mexendo no que eu entendo que é de mais precioso no ser humano, que é o sentimento, né? Que é esse universo particular das emoções. E simplesmente vai te largar. E vai largar sem nada ou sem muito do que te era importante. E principalmente, né? Vai levar com ela tudo aquilo que você acreditou que ela tivesse em si. Olha, só quero saber uma coisa agora. Tem como evitar isso, Pamela? Eu acho que você deu algumas dicas aqui de coisas pra gente ficar alerta, né? Porque, gente, tá todo mundo sujeito, é como a Pamela falou, não é só num relacionamento homem-mulher. Pode ser uma pessoa ou outra. Teve gente que perguntou aqui se filho pode ser. O filho, na verdade, será? O filho, é que aí a gente vai para outros lugares, né? Você conhece o seu filho, né? Então, assim, você já sabe a procedência dessa pessoa porque é sua, né? Ali, saiu de você. Então, eu entendo que o seu filho pode ter um desvio de caráter. Isso pode ser, sim. Né? Você pode ter um filho que tem aí uma psicopatia, você pode ter um filho que não tem empatia, você pode ter um filho que é frio, você pode ter um filho que é ardiloso, um filho que é completamente estratégico, um filho que tem sangue frio, um filho que... tive um caso há pouco tempo que eu fiquei passada, que a mãe em vida passou a casa pro nome do filho, justamente para evitar problemas futuros para ele. E simplesmente o filho pegou a casa e tirou a mãe tá morando com a cuidadora, o que você acha? Então, assim, pode acontecer, mas no caso aqui, a gente está falando sobre o estelionato emocional, né? A gente está falando de pessoas que venham de fora, que surjam do nada e que apliquem esse golpe justamente por você não imaginar qual seja a procedência delas, né? Quem seja essa pessoa, e ela chega na sua vida e ela se posiciona de uma maneira tão atraente, e tão envolvente, parece que é tudo aquilo que você sempre quis, correspondendo tudo aquilo que você mais deseja. Então, tomar cuidado com pessoas que chegam do nada, tomar muito cuidado com redes sociais, né? Pessoas que aparecem ali e normalmente te oferecendo tudo que você sempre quis, né? Não, Pamela, isso não existe. Não existe? Existe, gente, mas tudo no seu tempo e tudo numa conjuntura de fatores, né? Então é importante saber quem é essa pessoa, de onde ela vem, se ela tem rede social, se ela não tem, onde ela mora, né? Onde ela mora é muito importante, se ela mora lá mesmo, né? Porque tem gente também que finge que mora num lugar e não mora. Nossa, então, gente, tô me sentindo num filme. Né? Então, se mora lá mesmo, se tem pessoas em comuns, né? Eu acho legal quando você conhece pessoas que têm outras em comum, porque já sabe, a gente vive num mundo que é muito violento. Nós vivemos num mundo muito violento. Aliás, esse ano que a gente tá agora, eu nunca vi tanto golpe na vida. Eu nunca vi, né? Talvez, mas sempre existiu. Talvez, mas eu, Pamela, nunca vi tanto golpe na vida, nunca vi tanta maldade, nunca vi. E eu tava refletindo outro dia que eu acho que não é que o mal cresceu, eu acho que o bem tá cansado, eu acho que o bem tá exausto, eu acho que o bem tá privado de muita coisa, e eu acho que o bem tá um pouco sem energia.
e esse mal, ele tá voraz, né? Ele tá vendo as pessoas mais sensíveis, mais emotivas, mais vulneráveis, e portanto o mal tá atingindo muito mais, né? A gente não tá conseguindo talvez se defender tanto quanto nós faríamos em outros cenários, né, que já vivemos. Então essa foi minha conclusão aqui, intimista aqui no meu pensamento. Mas voltando, as redes sociais são canais perigosos para esses golpes, então a gente tem que ficar atento. Acho muito legal que você use sua rede social, eu também tenho a minha, a Paulinha tem a dela, mas que a gente tome muito cuidado sobre quem entra em contato conosco, né? E como essa pessoa entra em contato. Como essa pessoa chega, da onde ela chega, né, quem ela falando sobre encontros que as pessoas marcam em aplicativos relacionais. Gente, primeiro encontro, sempre em lugares públicos. Segundo encontro, ainda em lugares públicos. Espere para fazer um encontro mais íntimo quando você souber de fato a procedência dessa pessoa, quando você souber de onde ela vem, quando você entender algo em comum, quando você tiver alguma segurança que você perceba que não, tá tranquilo, dá de repente pra gente ir num lugar, pra gente viver a nossa intimidade. Caso contrário, você pode colocar a sua vida em risco, porque tem desde o estelionatário sentimental, que é esse horror que a gente tá falando, a pessoas maldosas, né, que às vezes vão aplicar algo e vão fazer algo pelo simples prazer da maldade, tá? Então assim, mas é inacreditável, como assim? Pois existe. Então a gente tem que ficar bem atento. Outros pontos. Perceba o seu momento. Quando você está mais vulnerável, quando você está mais emotivo, quando você passou uma situação delicada, viveu luto, tá numa separação, tá carente, tá morrendo de vontade de se relacionar, tá ali, meu Deus, vendo que tá fim do ano, eu não tô namorando, eu não tô com ninguém, sabe essas cobranças que nós temos? E às vezes o desespero é tão grande que qualquer situação serve de isca e a gente come a isca, né? Então acho que tem que ficar bem atento com o seu estado emocional e cuidado com pessoas perfeitas demais que aparecem de paraquedas na sua vida, querendo tudo com você imediatamente. Isso também, né, Pamela? Tipo, quer adiantar muito, viver tudo muito rápido, né? Consolidar muito rapidamente. Leva um tempo. Né? Você sabe por quê? Porque quanto mais rápido é o golpe e menos risco eu tenho de ser desmascarado. Entendi. Desmascarado. Então a pessoa já quer logo com você. Então ela já quer noivar, casar, já quer ir na sua casa, já quer conhecer a família. Quanto mais rápido, melhor. Porque quanto mais tempo você vai ter, mais as pessoas vão se envolvendo, a sua família, mais cedo alguém pode questionar, enfim, pode dar algum problema pra frente. Exatamente. Sabe o que a Suelen colocou aqui pra gente? E aí você estava dizendo que às vezes o perfil desse golpista é de dizer que tá passando por um problema, né? De se colocar ali numa situação assim. Então ela fala da síndrome da salvadora, tipo, boa. Aquela pessoa que tá sempre querendo ajudar, né? Não, mas vamos, não, mas vem. Isso é um jeito também de uma chavinha, né? Que ele pode acessar, o golpista ou a golpista, enfim. A presa principal, viu, Suelen? Essa pergunta é boa, porque a presa principal de golpista é o generoso ou a generosa, tá? Então, generoso, generosa, a pessoa vulnerável emocionalmente, a pessoa que está sozinha há muito tempo. Então, essas pessoas são iscas assim, né? São presas assim, bastante suscetíveis. Então, nessa situação, a síndrome da salvadora, para quem tá escutando e não tá sabendo o que é aquela pessoa que ela já tá habituada e ela tem uma poção gigante dentro de si de querer ajudar os outros, de querer salvar os outros, né? Eu vou salvar, eu vou ser a heroína, eu vou ser o herói. É como se essa pessoa precisasse fazer alguma coisa para ter um lugar na vida do outro. Então imagina, chega alguém, vai fazendo tudo por ela ou por ele, né? Vai lá, tudo corresponde, é o bom dia, boa tarde, boa noite, presentinho, carinho, beijinho, pronto. Então a pessoa que tem a síndrome da salvadora, ela se sente pra lá de devedora. Então, ela vai fazer quantos empréstimos precisar no nome dela, ela vai emprestar o dinheiro que for, ela vai dar o que o outro não precisa nem pedir, entendeu?
Ele só demonstra e essa pessoa vai dando. Ah, mas por que é tão gostoso estar com ele? Ah, porque é tão gostoso estar com ela? Ah, porque ele é tão carinhoso comigo? Tá precisando, ele tá precisando. Uma pessoa tão boa. Ai, gente, vocês não estão se sentindo numa série aqui nos nossos comentários? É desesperador. Olha, bom, então eu acho que a gente tem que ficar muito alerta, todo mundo, prestando atenção nessas pessoas que realmente não têm um passado que ateste, quem indica, quem conhece, né? É complicado mesmo. O mundão tá aí, é claro, tem um monte de gente legal, quem sabe, às vezes, né, existem encontros inusitados, mas pelo que a gente anda vendo, não é a regra, e como a Pamela disse, existem situações perigosas, né? Como a gente viu aqui, pessoas que foram para a justiça, né? Pessoas que se veem depois com medo de se relacionar novamente, porque foram vítimas de golpes, pessoas com prejuízo financeiro, né? Aliás, fica mais uma vez a dica, assistam aí Dirty John, tem o documentário e tem a série ficcional, até o Eric Bana, o Dirty John. É um ator bastante famoso que interpreta, e é uma série muito boa, infelizmente baseada em fatos reais, porque você começa a não acreditar ali. Paulinha, quem não quiser ver a série, porque tô sem tempo da série e tal, assista Limite da Traição, que eu acho que é um filme que também vai retratar e vai mostrando o caos que vai deixando a pessoa, né? Porque depois, quando acontece, a pessoa ela fica detonada, né? Ela fica acabada. Primeiro, a sensação dela ter caído nessa cilada. Segundo, porque ela sofre o luto do que ela imaginou, né? Ela sofre o luto do que ela acreditou, do que ela amou. Porque o amor que vem do estelionatário não é sincero, mas o amor da vítima é. Ai, gente. Bom, se você está passando por isso, espero que também o podcast tenha te ajudado. É um enfrentamento complicado, como a Pamela disse. Eu acredito que você até precise de ajuda de uma psicóloga para que não fique uma cicatriz profunda, para que você possa andar com a sua vida, porque realmente você caiu num golpe. Isso pode acontecer com qualquer um, como a Pamela disse, não é todo mundo que quer falar sobre isso, porque traz esse sentimento, talvez, de vergonha, né? Enfim, puxa, como que eu fui cair nessa? Eu acho que tem uma outra dica importante, cuidado com pessoas que aparecem, que são perfeitas, incríveis, maravilhosas, disponíveis e tal, e se posicionam sempre de uma forma que parece que pede algo de você, né? E principalmente do seu ponto de vista financeiro. Porque, mas o que tem? Eu tenho dinheiro, eu posso dar, ou então, mas eu dou com prazer, tal. Cuidado com isso, né? Eu acho que dinheiro é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente empresta, para quem a gente dá. Então a pessoa chegou na tua vida, né? Será que por ela ser tão incrível, maravilhosa e tal, você precise dar esse dinheiro para ela? Então, se você tá vivendo essa situação, para pensar, né? Porque de repente você tá caindo aí numa cilada sentimental com o estelionatário e não tá percebendo. Veja as suas vulnerabilidades, porque quanto mais a gente tiver em momentos difíceis da vida, delicados, mais frágeis, que a gente tiver mais solitário, nós podemos sim cair nesse golpe. Então, escute os seus familiares, porque nessa hora a gente fica cego, a gente fica muito envolvido ali com aquilo que está acontecendo e a gente acha que os nossos familiares não entendem, que eles não querem o nosso bem, que eles são egoístas, que eles que estão implicando, que eles têm ciúme. A gente acha engraçado, tem ciúme, quando na verdade a tua filha, o teu filho, sei lá quem, pode às vezes ser até ex-mulher, ex-marido, ex-namorado, alguém, a mãe, o pai, estão tentando te falar ali, tentando abrir os seus olhos, e você cego ou cega nessa paixão maluca que apareceu aí do nada na tua vida, você não consegue enxergar, né? Então escute, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que nos amam, as pessoas que estão ali à nossa volta, podem servir de olhos saudáveis para que mostrem para nós o que os nossos olhos que estão lá, né, completamente envenenados e ludibriados, não estão sendo capazes de enxergar.
E é engraçado, né, Pamela, porque essa questão financeira é meio tabu, não sei, a gente não fala muito sobre isso, né? Até um casal, enfim, sem estelionato, sem nada, é um assunto delicado, né? A gente tem, sei lá, às vezes mulher que faz caixa 2 para comprar o que quer, porque o marido, não sei o que, sabe assim? Ou o marido que, enfim... É um assunto delicado, né, o assunto financeiro. Então, às vezes, acho que até a pessoa nem conta, né, que tá passando esse dinheiro, que tá dando esse dinheiro. A pessoa fica até meio num constrangimento, assim, porque a gente não fala muito da nossa vida financeira. A gente não fala sobre isso. Tipo, olha, o meu dinheiro, eu faço isso, eu guardo assim. Oi, olha, amor, como é que é aqui a nossa conta? São poucos os casais que são bem explícitos em relação a isso, né? Tem um tabu absurdo, você tem toda a razão. Dinheiro ainda dinheiro na relação é um tema ainda que sempre parece que não soa muito sedutor, né? Não soa muito atraente. A gente evita ao máximo, mas é algo que a gente tem que sempre lidar, né? Sempre a gente acaba caindo nessa história. Quantas são as relações que terminam por isso, né? Terminam pela má administração desse tema na interação relacional. Mas quando você estava falando, eu estava pensando que quando a gente está manipulado, quando a gente está envolvido, é difícil perceber o óbvio, é muito difícil enxergar, ter essa clareza, ter essa percepção. A gente está tão envolvido e tão fixado nos nossos desejos mais intrínsecos que enxergar essa realidade é um desafio. Eu espero muito que as pessoas que escutem, elas possam assim dividir, conversar, além de lógico que eu quero que compartilhe o nosso podcast, mas eu quero também que vocês falem sobre isso com as pessoas, porque falar é muito bom, sabe esse telefone sem fio? Acho que é muito bom a gente conseguir falar sobre esse assunto. Já ouviu falar de estelionato emocional, estelionato sentimental, estelionato afetivo? Já ouviu falar? Né? Pode ser sentimental, afetivo, como você quiser chamar, mas é importante, porque de repente você fala para alguém, aí vai chegar no ouvido de quem precisa, né? De quem, mas será que a pessoa vai enxergar? Ela vai ficar com a pulguinha atrás da orelha, aí já ela vai ver as coincidências, né? Eu, pelo menos aqui no podcast, tudo que a gente vai falando, eu vou vendo se tem coincidências com coisas que eu vivo, que eu sinto, e aí você fala, opa, peraí. Tá muito parecido aqui. Tem coisas parecidas aqui. Não sei se a gente tem tempo, só ia contar rapidinho. Teve um caso recente, ano passado, não foi cliente meu, foi uma pessoa conhecida. Uma pessoa super legal, uma pessoa super interessante, uma mulher assim super querida, super de bem com a vida, inclusive, né? Em todos os sentidos. E ela acabou se relacionando com uma pessoa de fora, né? Tava se relacionando, conheceu por aplicativo relacional, se falavam direto, 6 meses direto mais ou menos, até a gente já conhecia, já sabia, já sabe por nome, já entendia, e a gente tá achando que tá tudo certo, até pela pessoa, né, que vinha. E aquele relacionamento acontecendo e tudo sendo organizado, e a ideia era que ela fosse morar lá, tá? De tanto que estava envolvido em 6 meses. Porque falando 6 meses parece pouco, mas para quem tá vivendo a relação... Não, é bastante tempo, 6 meses. É bastante. Bom, tudo bem. Ele, inclusive, já tinha mandado dinheiro para ela, dado presentes. Pessoa assim, incrível, caiu do céu. Bom, resultado, eles resolveram comprar juntos um lugar lá na região. Eu só tô preservando aqui o lugar para a pessoa não expor. E aí, na região, compraram um lugar e nessa compra, ela entrou. Eles conversaram e entrou na conclusão que ela entraria na compra. Você imagina comprar um imóvel, né, numa outra região da Europa, o valor que não foi investido, né, enfim. E aí ela foi, né, transferindo esse valor para essa pessoa e só teve um lance da conta que era meio esquisito, os lugares da conta, tal. Bom resultado, ele mandou o dinheiro, olha que elaborado, ele comprou a passagem dela para ela ir. Então ela era em tese, né, caramba, tava dando certo, no lugar que a gente mora, tá tudo certo, e investiu um valor alto, e aí ela iria em tal lugar, comprou a passagem, tudo certo, ela foi, chegou lá, cadê, você viu? Ai, gente. Você sabe onde reside a pessoa? Se ela existe, sumiu geral, sumiu a rede social, sumiu o telefone, bloqueou, total. Então, assim, esses golpes, eles são muito bem organizados, né? A pessoa sabe muito bem como ela faz, com quem ela faz, né? Tá tudo muito mapeado, por isso que cuidado
com essas pessoas que chegam do nada, muito perfeitas, incríveis, e quando rolar alguma intenção de mobilização que envolva finanças, que você entenda que você tenha que dar alguma coisa, ou não só de dar dinheiro, pôr na sua casa, tá? Pôr na sua casa, porque tá cheio de parasita por aí, né? Ai, gente, agora quero ouvir a fala da Pamela para ver se eu me acalmo, porque eu tô como se saísse de um thriller aqui, policial, me colocando no lugar das pessoas e imaginando esse tipo de situação, né, de chegar num outro país achando que, sei lá, você vai viver um sonho com todo o seu dinheiro lá investido e dar com burros na água, né, nem saber a quem recorrer, assim, você nem pode brigar com alguém, você não pode nem discutir, fica só aquele vazio, né, tipo, toma. Quero ouvir sua fala, Pamela, hoje eu tô precisando aqui, vai. Com você. Eu acho que se alguma situação dessa acontecer com você, é claro que o primeiro ponto que eu vou dizer é não se culpe, todos nós somos passíveis de nos envolvermos com uma situação que envolve tanta manipulação e que facilmente a gente pode acreditar naquilo que a gente tanto deseja. Mas eu quero falar principalmente para todos trabalharem a prevenção. Eu gosto muito de investir em prevenção, para a gente se fortalecer, para nós entendermos que quanto menos vulneráveis emocionalmente nós estivermos, diminui a chance de cairmos em qualquer golpe sentimental que venha existir. Quanto mais a gente se gostar, se amar, se preservar, quanto mais a gente enxergar os nossos desejos, mas perceber também o que há fora, não fazer com que a nossa carência nos segue, sabe? E com fome no mercado, a gente acaba comprando muito mais e levando para casa o que a gente nem precisava. Como é importante a gente entrar em contato com os nossos nós de carência, perceber o que está gritando aqui dentro, quais são os vazios existenciais, perceber se a gente não está precisando se aproximar mais da família, dos nossos amigos, das pessoas que realmente nos querem bem, do que a gente abraçar uma idealização que chegue do nada, uma pessoa que caia de paraquedas e de repente mostre ser tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Essas pessoas só entrarão na nossa vida se tiver espaço para isso. Quanto mais a gente se proteger, quanto mais a gente ficar ligado, antenado e não acreditar só naquilo que a gente queira ver, mas acreditar naquilo que exista, naquilo que há, que acontece. Toda perfeição, tudo que vier redondo demais, você dá aquela esfregadinha no olho, aquela cutucada, sabe? Aquela beliscada e tenta se lembrar que somos seres humanos, somos falhos, todos nós temos os nossos históricos, né? As nossas marquinhas ali, ninguém é tão redondinho assim. E principalmente, não queira salvar ninguém. Você tá aqui para amar, para ser amado, você tá aqui para ter relações com reciprocidade, com proporcionalidade, mas nada utópico, né? Nada que seja irreal, nenhum personagem, e sim alguém que vai ali construir e costurar uma vida a dois com você. Então fica de olho, trabalha a tua autoestima, trabalha o teu amor próprio e perceba bem quem é que você deixa e você autoriza entrar na sua vida. Aí, gente, foi eletrizante. Eu vivi cada coisa desses casos que a gente trouxe aqui hoje, a participação de vocês, indicando aqui também séries, livros. Se você acompanha a nossa live com imagens, nessa fala da Pamela a gente coloca aqui o que vocês postam no chat, que tem a ver com o que a Pamela diz, é muito legal, complementa o que a Pamela vai dizendo. Queria agradecer a companhia de todo mundo que participou da gravação desse podcast, Paulo Evangelista, Deise Gomes, Gilberto Bedeschi, Lilian Moreira Cruz, Josiane, advogada Suelen, que conversou aqui com a gente, trouxe a tal da Síndrome da Salvadora, que foi importante aqui de conteúdo, Samuel Bispo dos Santos, nossa, é tanta gente que eu fico aqui, Larissa Thalita Cardoso, todo mundo, Márcia Santa Maria, que vai ficar esperta nos aplicativos de relacionamento. Então, foi muito bom contar aqui com a participação de vocês. Se você não pôde participar da live e quiser conversar com a gente depois, a gente está lá no Instagram. É só nos procurar
procurar, nos marcar quando você estiver ouvindo, complementar alguma história que você queira, algum aprofundamento. Eu sou @paulinhacarvalhojp e Pamela está lá, mas não é que está lá só. Tem live toda segunda, tem um monte de coisa acontecendo no seu Instagram, né, Pamela? Tem, minha querida. Tem nossa live terapia toda segunda-feira às 19h30. Espero você e que ninguém caia de paraquedas na tua vida e que roube tanto o que há de mais precioso em você, mas que você caia de paraquedas aqui nesse podcast e que você se sinta muito bem recebida, muito bem recebido, tá? Meu Instagram é @psipamela, Pamela. Vou ter muito prazer em te receber por lá. E até a semana que vem, meus queridos. A gente espera vocês ou aqui nas plataformas de podcast ou também em youtube.com/As Dicas de Vida, terça-feira, às 17 horas, a gravação do Coração Peludo. Até lá. Tchau, tchau, Pamela. Tchau, querida. Beijo pra todo mundo. Coração Peludo.